a Capoeira Cordão de Ouro, volumes 2 e 3, do Mestre Suassuna e Dirceu. Vou ler aqui um pouco das informações desse disco para a gente começar o papo. Dividida em vários volumes, os discos de Mestre Suassuna e Dirceu fazem parte desde os anos 70 das rodas de capoeira do Brasil todo. Trazendo o som do berimbau em primeiro plano, as músicas ajudaram a popularizar essa expressão cultural desenvolvida no Brasil por descendentes de escravos africanos. Tiago, conta pra gente por que você escolheu esse disco. Então, tem uma coisa pessoal, eu tive 2 CDs desse aí quando criança, de tanto ouvir, um quebrou, aí minha mãe comprou outro. Mas eu demorei pra entender que esse foi um disco que, depois de muito tempo, eu percebi que dos discos que eu ouvia na minha infância, assim, depois de ter feito faculdade de música, depois de ter passado por um processo de, sei lá, de conscientização da minha vida sonora, eu olhei pra trás e falei, esse disco que fez parte da minha infância tem muita variedade sonora. Foi o primeiro disco em que eu ouvi, em que eu acho que o primeiro registro que eu tenho na minha memória de ter ouvido música só instrumental. Tem muita coisa. E também muita coisa na nossa história, né? Muita coisa que tem a ver com funk. O som do berimbau, que tá nos funks até hoje, principalmente nos funks de baile de favela. Então, acho que de modo geral, até hoje, esse foi um disco bem marcante. E da onde veio essa sua vontade de estudar música academicamente? Veio porque eu sou péssimo em fazer as coisas por pensamento estratégico, pensamento racional. É tudo pelo coração. O que é complicado, né? A gente paga caro, essa conta é alta. Sim. E daí, na hora que tinha que escolher o que fazer, meu pai sempre falou, não importa o que você vai fazer, estude. Eu fui estudar música, eu não tive aula de música na escola, no ensino médio, e aí quando eu tive uma primeira aula de música, uma primeira boa aula de música que demorou um tempo para eu ter acesso, aí eu me apaixonei e falei, é isso que eu quero da minha vida, né? E também antes de ter estudado música, isso foi no final da adolescência, né? Mas antes a música era um momento de remédio, assim, para várias coisas na vida. Um momento de prazer e remédio também. Mas sempre quis estudar música ou você também tocava? Qual que é a sua relação? Você toca algum instrumento? Você canta? Eu estudei, meu primeiro instrumento de formação foi o violão. Eu sou formado em violão clássico, depois eu fui para o piano e na faculdade eu me formei em composição. Então acho que são esses instrumentos, mas essa conexão com a música e de aula de música, de tocar instrumento, foi no final da adolescência. Na minha família não tem nenhum músico, nenhum musicista, então mas a música era um momento de prazer, de euforia, isso na infância e na vida antes de estudar música formalmente. Muito bom. Então você é professor de música clássica que faz doutorado em funk. Você consegue enxergar semelhanças entre os dois estilos, os dois gêneros? São contextos e sonoridades diferentes. O que a gente consegue aproximar é pelo polo, né? Pelos polos de valor social e cultural dado a cada um dos gêneros. Então o funk é o lixo e a música clássica é vista como um luxo. Essas duas visões são preconceituosas, porque a música clássica não é tão luxuosa e o funk não é tão empobrecido quanto se pensa. Mas acho que é uma aproximação pelos polos, né? Mas são contextos diferentes. Agora, eu também resolvi, depois de muito tempo alienado mesmo na universidade, só estudando música clássica, voltar para as minhas origens, porque o funk também fez parte da minha infância e adolescência. Voltar porque eu percebi que, sei lá, a emoção que eu sentia com uma sinfonia, com uma ópera, é a mesma, exatamente a mesma emoção com funk. E eu falo, nossa, por que tem tanta diferenciação social de valor, se o efeito produzido é o mesmo, de um prazer, de um êxtase, de uma fuga da realidade. Sim. Também. Que artistas do funk você ouvia? E ouve até hoje? Na época, quando criança, muito aquelas coletâneas de CD do Furacão 2000, Dança da Motinha, Um Tapinha Num Dói, Bonde do Tigrão, MC Serginho e Lacraia. Começou aí. Aí Lacraia, depois... gente. E você é daqui de São Paulo mesmo, Thiago? Eu nasci na Bahia, eu vim pra cá bem cedo, mas eu fui criado em Santo André. Então, me
paulistei, mas não 100%, né? E o que você lembra dessa infância sua em Santo André? Tinha essa coletânea de CD, mas tudo que se ouve nas periferias, né? Forró, brega, axé pra caramba. Todo esse repertório periférico, assim.